Bom, os próximos 20 minutos, então, serão do Zé Maria, candidato pelo PSTU. Obrigado. Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros. Bom dia, gente. Bom dia! Votar, tudo bem, não precisa não, mas cumprimentar pelo menos, né, irmão? É obrigação, gente. Então, olha só, eu queria, em primeiro lugar, elogiar a iniciativa da CSP Conlutas, da direção da Central, por fazer esse debate aqui. Eu acho que é a primeira vez que a gente organiza um debate dessa natureza aqui na Central. Eu acho importante para que a gente possa trocar ideias e debater um tema que tem a ver com a construção de um projeto para o nosso país, que em última instância é também a razão de ser da Central Sindical Popular que nós estamos construindo. Queria saudar aqui o Jorge, o Mauro. Queria dizer a vocês que a Cláudia Durans, que é a companheira, que é candidata a vice na nossa chapa do PSTU, está aqui presente. Levanta aí, Cláudia. É uma mulher, uma professora, uma guerreira. Está aqui no plenário também a companheira Sofia, que é candidata a vice do Mauriás. Levanta aí, Sofia. Sofia também é uma professora, uma guerreira. E vocês sabem, companheiros e companheiras, a maioria dos que estão aqui acompanha, eu acho que a luta nossa há muito tempo. E vocês sabem que nós temos uma opinião acerca das eleições bastante precisa. As eleições não são um meio, um instrumento, um sistema que possa permitir uma mudança de fato no nosso país, de maneira a atender às demandas e às necessidades que a classe trabalhadora tem. Como disse o Mauro, é um sistema construído conscientemente para produzir esse resultado que ela produz a cada 2 anos. Cada 2 anos tem eleição no país. A vida do povo não muda não, muda só a vida do político que se elege, não é assim que funciona? Então, e isso não é por acaso, ou seja, há pelo menos 2 mecanismos bastante evidentes, aliás, cada vez mais evidentes, através dos quais o grande empresariado controla o sistema e produz de antemão o resultado das eleições. Não é no dia 5 de outubro que vai se resolver quem é que vai ganhar as eleições, é antes, através do financiamento das campanhas. Vocês estão vendo aí no registro das candidaturas no TSE, 300 milhões um vai gastar, outro é 290 milhões, o outro é 200 milhões, e se isso é o que está declarado, que vai ser gasto de fato é o dobro. Nós sabemos como é que funciona. E obviamente nenhuma dessas pessoas tem 300 milhões para gastar no processo eleitoral. São os bancos, as empreiteiras, as grandes empresas que põem esse dinheiro. E começa aí uma relação de fidelidade do político com quem financiou, que não vai ser substituída pela fidelidade com quem votou, porque daqui a 4 anos tem outra eleição e alguém tem que financiar. E o outro mecanismo é o problema da televisão. Um país de 200 milhões de habitantes, de dimensão continental como o nosso, não há nenhuma possibilidade de chegar às pessoas a não ser pela televisão. Então o tempo de TV que o Estado disponibiliza é 12 minutos para Dilma, 40 segundos para cada um de nós aqui. Há um noticiário da TV, vocês veem a gente lá todo dia no Jornal Nacional? Não vê. Vocês veem 3 candidaturas, todos os dias. E é dessa forma, um financiamento milionário e uma exposição de algumas candidaturas e escondendo outras candidaturas que se produz para o dia 5 de outubro a decisão de quem vai governar o país. Entre algumas das alternativas que estão escritas, e não por coincidência, essas alternativas são aquelas que defendem os interesses da classe dominante do país. Portanto, não é esse o caminho através do qual nós vamos construir as transformações que nós temos que fazer no país. Por que a gente participa, então, das eleições? Eu queria tocar em 4 questões aqui para vocês que tem a ver com aquilo como nós, o PSTU, vê esse processo. Em primeiro lugar, porque nós achamos importante fazer a disputa política, porque nós vivemos neste momento, que é um momento de disputa política, mas fazer a disputa política em torno à defesa de um programa, de um conjunto de mudanças que são necessárias no país para que se possa responder aquilo que são as demandas da classe trabalhadora, da juventude brasileira, de maneira que se possa produzir condições para que haja vida digna para todos, para que haja um futuro para a juventude. As demandas nós sabemos quais são, né? São aquelas que se expressam nas lutas cotidianas em que a gente participa, seja as manifestações de rua, as greves, as ocupações, saúde, educação, moradia, transporte, salário digno, emprego, aposentadoria, acesso à educação, acesso ao lazer, acesso à cultura, acesso a uma vida digna. E nós achamos que é muito importante discutir com a classe trabalhadora brasileira que sim, o Brasil pode prover tudo isso que é necessário para que as pessoas tenham uma vida digna. Nós vivemos num dos países mais ricos do mundo.
E que medidas são necessárias, portanto, para que o país possa prover essas condições? São mudanças profundas, sim, no sistema econômico, social e político do país. Em primeiro lugar, começando pela economia, o Mauro tocou em vários dos pontos aqui, nós temos que parar o pagamento da dívida, é 40% a 43% do orçamento, 800, 900 bilhões de reais todos os anos, que vai para os bancos, dinheiro que obviamente faz falta para tudo aquilo que são as políticas públicas que são necessárias no nosso país. Os hospitais estão caindo aos pedaços, a escola está um caos, mas os bancos estão muito bem. Estatizar o sistema financeiro, colocar o sistema a serviço de financiar aquilo que é necessário para a classe trabalhadora brasileira, para a maioria da população do país, reestatizar as empresas que foram privatizadas, entregue ao capital privado, sem as quais, sem o controle de setores em torno aos quais não há nenhuma possibilidade de construir um projeto de desenvolvimento soberano para o país que atenda às necessidades da população. Setor de energia, produção e distribuição de energia, setor de telecomunicações, siderurgia, setor de transportes, o setor... Desculpa, gente. São o setor siderúrgico, são setores fundamentais, o setor de petróleo, que agora, depois da descoberta do pré-sal, já se começa a entregar para as transnacionais que controlam o comércio desse bem no mundo todo, um fator hoje fundamental na produção de energia no planeta, mas sem o controle desses setores, não há nenhuma possibilidade de se pensar, por um lado, um projeto de desenvolvimento do Brasil que atenda a população brasileira, e muito menos haveria a possibilidade de colocar essa riqueza e essa capacidade de produção de riqueza e de serviços para a população a serviço de atender a população. Olha o problema da energia hoje. A presidenta foi para a televisão ano passado dizer que ia diminuir a conta da luz. Bom, a conta da luz está aumentando e vai aumentar 25% mais no ano que vem. Porque não se produz nem distribui energia nesse país, utilizando os recursos naturais que o país tem, pensando na população. Se faz isso pensando no lucro dos fundos de investimentos que compraram essas empresas, quase todos eles estrangeiros. Então é preciso enfrentar o privilégio das grandes empresas instaladas aqui, multinacionais e nacionais. Veja o setor automotivo. Levou de recursos públicos quase 30 bilhões de reais nos últimos 10 anos, de programas do governo federal para apoiar algumas das indústrias mais ricas do planeta. O argumento era defender o emprego. Pois bem, elas mandaram nesse período 10 bilhões de dólares lá para fora, remessa de lucro. Agora veio a queda da venda de carros, nós temos 25 mil trabalhadores ameaçados de demissão neste momento, só na indústria automotiva, sem contar as dezenas de milhares que já estão sendo demitidos no setor de autopeças. Depois o povo de Minas pode falar, mesmo aqui de São Paulo, há uma situação gravíssima. Bom, o que o governo vai fazer com essas empresas? Dar mais dinheiro. Estendeu a isenção do IPI até o final do ano. Nós achamos que essas empresas têm que ser estatizadas. É preciso enfrentar o privilégio das grandes empresas para reduzir a jornada, melhorar o salário, ampliar os direitos dos trabalhadores. E é preciso retirar as terras do controle das grandes empresas do agronegócio. Nós temos um país que é um dos mais privilegiados no mundo na qualidade da terra, no clima, a água, a produção de alimentos. E como o Mauro disse, a inflação na cidade está subindo, corroendo o salário, porque o preço do alimento está alto. Nós estamos importando feijão preto da China e produzindo soja aqui para mandar para a Europa para virar ração de gado. Por quê? Porque dá mais lucro para as grandes empresas do agronegócio produzir soja para exportar para a Europa do que produzir arroz e feijão para alimentar o povo brasileiro. Então tem que expropriar essas empresas, nacionalizar as terras, colocá-las a serviço da produção de alimentos. Nós temos que fazer no campo mais que uma reforma agrária, uma verdadeira revolução agrária, porque o campo hoje já é utilizado pelas grandes empresas transnacionais como meio de reprodução do capital. E a terra, a produção de alimentos, é um bem que não tem como não ser comum em qualquer sociedade que se respeite, não é? Então, desde esse ponto de vista, companheiros e companheiras, são mudanças profundas na estrutura econômica do país, sem as quais dizer às pessoas que vai se atender a sua demanda de saúde pública de qualidade para todos, educação pública de qualidade para todos, transporte, moradia, é mentir. Porque dinheiro não cai do céu, recurso não cai do céu. O nosso país é muito rico, pode prover tudo isso, mas para isso tem que acabar com o privilégio dos bancos, das grandes empresas, das multinacionais que hoje controlam o nosso país. Sem essa ruptura, não há possibilidade de mudar as condições cada vez mais precárias em que vive a maioria da população brasileira. Mas não é só essa dimensão da mudança. Aqui já foi dito, ou seja, o problema, a nossa vida tem outras dimensões para além das nossas necessidades materiais. Então, se não se enfrenta como política de Estado uma mazela como o machismo, por exemplo,
que aflige hoje a vida das mulheres, em particular das mulheres trabalhadoras que vivem nesse país, não há libertação da classe trabalhadora. Não só discriminação no trabalho, que recebe um salário mais baixo do que o homem pelo mesmo trabalho, a discriminação do Estado que não provê creche, cozinha coletiva, lavanderia coletiva, mas também a violência contra as mulheres. Também a violência contra as mulheres, que é uma verdadeira epidemia, muitas vezes dentro da nossa própria classe. Então, enfrentar esse tema com políticas que vão dar viabilização à efetiva aplicação da Lei Maria da Penha, mas também com políticas de educação. Os governos gastam bilhões com campanhas publicitárias para elogiar a si próprios, mas não fazem campanhas para educar a população, para suscitar esse debate, para avançar na consciência e na compreensão, para que a gente possa superar a mesma coisa em relação ao machismo, a violência racial no país. Nós acabamos de ver agora um episódio lamentável no jogo de futebol no Rio Grande do Sul, que é a expressão um pouco dessa situação do nosso país. E nós temos que enfrentar, porque se não há um enfrentamento organizado disso, não há uma superação desse problema, né? Que se manifesta também nas várias dimensões, no trabalho, na vida social, na violência. Depois eu quero voltar um pouco ao problema da violência policial, homofobia. Então são todas questões que nós precisamos enfrentar e transformar a realidade em que nós vivemos hoje. Construir um outro tipo de mundo, um outro tipo de sociedade e de relação entre os seres humanos que vivem nela. O problema da violência é uma outra dimensão, aqui é um debate muito importante. Talvez aqui onde se expresse de forma mais cruel a questão do racismo no nosso país. Há um verdadeiro genocídio contra a juventude negra e pobre da periferia das grandes cidades. E não é só um problema do narcotráfico. Desculpe, mas isso é só desculpa. Há um racismo institucional e há uma contenção da pobreza pela violência. Porque o argumento que se usa para dizer que há essa chacina na periferia dos grandes centros urbanos, são mais de 5 mil pessoas assassinadas pela polícia todos os anos nesse país, mais do que na guerra do Iraque, é o problema das drogas. Pergunto a vocês, os jovens de classe média que moram aqui nos Jardins de São Paulo não fumam maconha, não? Você já viram a PM meter o pé no apartamento de luxo dele, na porta do apartamento, e está dando tiro em todo mundo que está dentro do apartamento? Viram já alguma vez? Lá no Leblon, no Rio de Janeiro? Não, eles fazem isso na periferia porque são negros e pobres que moram lá. Aqui são brancos e ricos. Então não é só o problema da droga, é um problema da criminalização da pobreza, da contenção pela violência, da insatisfação que necessariamente se acumula nesses bolsões de miséria nessa sociedade. Insatisfação que se acumula pela injustiça, pela desigualdade dessa sociedade. Então o problema da violência é um problema grave, tem que desmilitarizar, tem que desmontar esse aparato de repressão que segue, foi construído na ditadura e segue até hoje, e construir outro tipo, né, de segurança pública. A começar, se a segurança é pública, tem que ser controlada pelo público. Hoje nós temos uma segurança que é nos interesses dos bancos e das grandes empresas. Por isso eles controlam através dos governos que eles financiam, né? Então tem que acabar, sim, com a polícia militar. Nós temos que assegurar que a comunidade eleja o chefe da polícia e controle a polícia, se a polícia é para garantir a segurança da população. Agora, companheiros e companheiras, evidentemente mudanças dessa envergadura, ou seja, elas não se realizam nos marcos dessa sociedade. Então, desde esse ponto de vista, o programa, as mudanças que nós temos que defender no país, e essa é a primeira razão pela qual se participa, ou tem sentido participar do processo eleitoral, é para apontar a necessidade da superação do capitalismo, da construção de outra sociedade. Porque nos marcos dessa sociedade não há como resolver as demandas que poderiam permitir uma vida digna para a população. E, obviamente, entrando na segunda questão que eu queria tratar com vocês, isso não vai vir a partir de uma alternativa como o Aécio Neves representa neste momento pelo PSDB, porque nós sabemos o que representa o PSDB, a direita tradicional neste país já governou o Brasil. Tampouco vai vir da manutenção de um governo do PT, com toda a expectativa que uma parcela grande da população brasileira ainda tem no governo do PT, é um governo que está aí há 12 anos e já demonstrou de A a Z que na verdade reproduz pura e simplesmente a aplicação do mesmo modelo econômico de antes. O PT perdeu a condição de representar os interesses da classe trabalhadora no momento que decidiu, há muitos anos atrás, lá no começo da vida do PT, buscar uma aliança com o grande empresariado, buscar financiamento da burguesia para poder chegar ao governo no país. O Lula foi candidato a governador aqui em São Paulo em 82, gente, a primeira eleição que o PT participou. O lema dele era vota no 3, que o resto é burguês. Não foi o PSDB que inventou isso, foi o PT. Vota no 3 com essa burguês. Era romper com o FMI, parar de pagar a dívida externa e estatizar os bancos. Esse era o programa. Ele teve 10% dos votos e achou uma porcaria. Qual é a conclusão que ele chegou aí? Se eu não me alio com o empresariado para ter financiamento, apoio da mídia,
E se eu não paro de defender essas bandeiras radicais aqui, eu não vou ganhar as eleições. Deu no que deu. Não é isso? Agora, tampouco é a Marina, que está aparecendo aí com uma nova política, mas é uma nova política estranha, porque é uma nova política que propõe governar com o PSDB e com o PT. Bom, nada mais nada menos que quem está governando o país há 20 anos. Defende a independência do Banco Central. Quando estava no governo, defendeu os transgênicos. Disponibilizou as florestas da Amazônia para arrendar para as madeireiras internacionais explorarem, como se diz, sustentavelmente. Não é isso? Com sustentabilidade. Bom, olha, companheiros e companheiras, nós vamos ver depois, com mais tempo aqui no curso do debate, as opiniões em relação ao que significa a expressão da candidatura Marina neste momento, mas é uma candidatura que até o Zé Dirceu falou agora recentemente, saiu na impressão de que ele é Lula de saias. Bom, do ponto de vista do conteúdo do programa é exatamente o mesmo. Qual é o principal problema para quem tem assistido as falas da Marina esses dias? Ela insiste em governar com empresários e trabalhadores. Essa é a principal tragédia causada na consciência da nossa classe nos últimos 20 anos, foi justamente essa campanha permanente do Lula, dizendo que não há como governar sem estar junto com o empresariado. É o que ela está propondo agora como nova política. Bom, a terceira coisa, companheiros, que eu queria tratar com vocês é que, bom, se um programa como esse não se realiza nos marcos do capitalismo, se não vai vir, evidentemente, por nenhuma dessas alternativas, qual é a alternativa que a esquerda socialista apresenta? Na nossa opinião, a realização de uma transformação dessa natureza pressupõe um governo da classe trabalhadora, sem patrões, que supere, destrua o Estado que é Estado, concordo com aquilo que falou aqui o Mauriase, e construa outras instituições governadas pela nossa classe, pelas nossas organizações, que realize essas mudanças, começando por mudar a estrutura da economia, abolindo a propriedade privada. Na verdade, o Brasil precisa de uma revolução para realizar essas transformações. Então, é muito importante que a gente debata com a classe trabalhadora, com a juventude brasileira, essas transformações que o país precisa, mas é tão importante quanto debatermos qual é o meio através do qual nós podemos realizar essas transformações. E é através da luta, da mobilização social, para que nós possamos constituir nesse país um governo da classe trabalhadora, porque um governo dessa natureza não vai ser eleito em eleições controladas pela burguesia como nós temos no nosso país. Então, desde esse ponto de vista, ou seja, a necessidade de um governo e da luta, da construção de um amplo processo de mobilização social, que reúna força para impor essas mudanças, é, do ponto de vista do nosso partido, a conclusão fundamental que nós temos que tirar com esse processo. Então, é desde esse ponto de vista que nós fazemos a disputa do voto, porque nós não estamos falando tudo isso para dizer que o voto não é importante. A disputa do voto é importante, porque o voto no processo eleitoral materializa o apoio político a uma ou outra proposta. Portanto, quanto mais votos nós tirarmos deles, mais nós os enfraquecemos, de maneira que dificulte a vida deles para continuarem fazendo o que estão fazendo. E quanto mais votos nós trazemos para as nossas candidaturas, mais força nós temos para seguir essa luta. Mas com qual conteúdo? Voto em torno a qual proposta, em qual projeto? Então, para nós isso é muito importante. Então, dialogando um pouco com o meu amigo Jorge, que ele falou aqui em relação às coligações, eu concordo com ele, precisa ter muito critério. E o Mauro falava da questão da frente de esquerda. Nós não chegamos a fazer um diálogo com o PCB, mas fizemos um diálogo com o PSOL acerca desse tema. E por que não houve a frente? Não houve a frente quando nós fizemos o diálogo com o PSOL, porque os companheiros nos ponderaram, na primeira discussão que nós fizemos, que havia um espaço maior eleitoral para a esquerda no país e que não era possível defender bandeiras que fossem radicais demais e dificultassem a disputa do voto. Assim foi dito. Bom, como eu acabei de dizer aqui agora, eu já vi essa história há algum tempo atrás. Segundo problema, o problema da independência de classe. Eu concordo com o Jorge, é preciso ter critério nas coligações. Mas o PSOL fez coligação com o PSB e com o PT no estado do Amapá. Nós estamos numa situação difícil, nós estamos coligados com os companheiros em Alagoas. E a Luiz Helena acabou de fechar um acordo com o PSDB para apoiar a candidatura dela. Nós estamos à beira de romper a frente com os companheiros lá por conta disso. Há o financiamento do Grupo Zafra no Rio Grande do Sul. Nós já aprendemos essa coisa. Gente, sem independência financeira não há independência política. Então, a construção dessa alternativa, de uma alternativa com esse conteúdo, é obrigação da esquerda socialista numa disputa da natureza dessa que nós estamos participando. Se nós sabemos que não é o voto que vai transformar, mas é a construção de uma alternativa política que defenda um programa de superação do capitalismo, que defenda um governo da classe trabalhadora sem patrões e a luta da classe trabalhadora para realizar essas mudanças. Bom, a independência de classe, companheiros e companheiras, é uma marca registrada disso. O PT morreu
quando abriu mão disso. Nós não podemos repetir essa história. Obrigado, companheiros.